Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 9. Capítulo 110. As consequências da interrupção da reunião do Conselho de Konoha por Danzou abalaram a liderança da vila. O terceiro Hokage e os dois anciãos viram sua autoridade entre os clãs diminuir significativamente. Logo depois, alguém vazou detalhes da reunião para toda a vila. O vazamento teve um impacto enorme entre os ninjas. Muitos ninjas correram para o escritório do Hokage, jurando lealdade à proteção de Konoha, mas recusando-se a suportar tamanha desonra. Inicialmente, o terceiro Hokage e os anciãos tentaram apaziguar a população. No entanto, a situação se agravou quando Hyuga Yashi, como vítima do ocorrido, declarou publicamente: "O ramo secundário do clã Hyuga pode morrer para proteger a casa principal, mas nós não seremos sacrificados dessa forma. Se alguém tiver que morrer pela paz de Konoha, essa pessoa deve ser o Hokage." Esse sentimento se espalhou rapidamente por Konoha, evocando memórias do quarto Hokage, Minato Namikaze. A indignação aumentava a cada dia, e até mesmo o terceiro Hokage se viu incapaz de controlar a situação. A insatisfação de civis e ninjas tornou-se mais evidente, com muitos comparando abertamente o terceiro tanto ao quarto Hokage quanto a Danzou. Em meio a essa turbulência, chegaram notícias da Terra do Relâmpago. O daimyo da Terra do Relâmpago havia bloqueado as rotas comerciais de Komogakuri e cortado o apoio financeiro, colocando efetivamente a vila sob um bloqueio total e sanções econômicas. Em 2 meses, Komogakuri mergulhou no caos, à beira do colapso. 3 tentativas de assassinato foram cometidas contra o Raikage durante esse período. A escassez de alimentos assolou a vila, e os salários e estipêndios dos ninjas deixaram de ser pagos. Os postos avançados de Komogakuri por toda a Terra do Relâmpago também foram atacados por agressores desconhecidos, resultando em significativas baixas. Muitos ninjas de Komogakuri, sem receber ajuda de sua vila, optaram por abandonar seus postos avançados e fugir. O caos se agravou quando alguns clãs ninjas menores começaram a desertar e um grande número de civis fugiu da vila, atraindo a atenção de todo mundo ninja para a situação crítica de Komogakuri. Embora as sanções tenham durado apenas 2 meses, elas demonstraram até que ponto um daimyo podia disciplinar uma vila ninja. O Raikage estava agora longe de ser capaz de travar uma guerra. Simplesmente manter sua posição como Raikage havia se tornado um desafio. Os líderes de Konoha estavam bem cientes de que Danzou havia prometido resolver essa questão. Embora admirassem sua perspicácia, também sentiam um temor persistente quanto ao destino da Terra do Relâmpago. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage fumava seu cachimbo em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. "O que houve, Sarutobi? Por que nos chamou?" As duas anciãs, Koharu e Omura, entraram e imediatamente perceberam a atmosfera tensa. "Koharu, você sempre supervisionou a cidade de Shirakawa. Por que a receita dela no mês passado caiu para apenas 600 milhões de ryu? Isso é menos de 1/3 do que era há 2 anos. Como centro financeiro de Konoha, a cidade de Shirakawa foi confiada a Koharu após a posse do terceiro Hokage. Mesmo quando o daimyo do fogo sugeriu nomear oficiais nobres para a cidade, o terceiro Hokage recusou educadamente. Afinal, com as crescentes necessidades de Konoha, o dinheiro era essencial, e ele não podia permitir que esses lucros fossem divididos. Eu não tenho certeza. Tudo está funcionando normalmente", respondeu Koharu, visivelmente preocupada. O terceiro Hokage suspirou. "Omura, se o daimyo do fogo cortasse o financiamento de Konoha e bloqueasse nossas rotas comerciais, por quanto tempo conseguiríamos resistir? Isso não vai acontecer. Sempre fomos leais ao daimyo", respondeu Omura com uma expressão de desconforto. "Volte por agora", disse o terceiro, após dar uma longa tragada em seu cachimbo. Seus olhos refletiram brevemente decepção. Assim que eles saíram, o escritório do Hokage se encheu de fumaça densa. As ações do país do relâmpago revelaram uma potencial crise dentro de Konoha. Na noite anterior, o terceiro Hokage havia feito os cálculos. Se o daimyo do fogo realmente imitasse as ações do país do relâmpago, Konoha poderia durar 6 meses, talvez menos. Mas e se o quarto Hokage ainda estivesse vivo? Esses pensamentos rondavam incessantemente a mente de Sarutobi Hiruzen, deixando-o agitado. Ele até sentiu um forte desejo de se abrir com seu velho amigo Danzou. Incapaz de conter o impulso, ele abriu a gaveta inferior de sua escrivaninha. Lá dentro, havia vários documentos deixados pelo quarto Hokage. Enquanto isso, em Sunagakuri, assolada por tempestades de areia. "Como esperado, o Raikage não passa de um idiota musculoso", comentou Rasa com um sorriso irônico enquanto lia rapidamente o relatório entregue por Baki. Naquela época, quando o terceiro Raikage provocou Sunagakuri arrogantemente do lado de fora de seus portões, ninguém da vila ousou impedi-lo. Quão triunfante ele havia sido. Ora, o filho desse mesmo homem não passava de um lacaio do daimyo. "O senhor realmente tem visão de futuro, Lord Kazekage. Se não fosse pelo senhor, Sunagakuri provavelmente estaria em situação pior do que Komogakuri agora", disse Baki meio sério, meio bajulador. Durante anos, Sunagakuri foi a mais pobre das vilas ninjas das grandes nações, recorrendo a quaisquer meios necessários para garantir fundos. Mesmo assim, a maior parte das finanças da aldeia ainda dependia do apoio do daimyo do vento. Isso durou até Rasa assumir o cargo. Nos últimos anos, por meios abertos e secretos, controlando postos de controle, oásis e rotas comerciais, ele elevou significativamente a economia de Sunagakuri. Embora ainda não estivesse no mesmo nível da prosperidade que Konoha desfrutou sob o comando do quarto Hokage, foi o suficiente para gerar uma melhora econômica significativa. Mais importante ainda, a estrutura para uma economia estável estava gradualmente tomando forma, aproximando-se dos padrões que Konoha havia alcançado sob o comando do quarto Hokage. Capítulo 111. Nas profundezas do quartel-general da divisão raiz em Konoha, uma câmara oculta permanecia na escuridão. Numa cama rodeada por vários instrumentos, jazia adormecido um belo jovem de cerca de 17 ou 18 anos. Apesar de inconsciente, irradiava vida. Sua pele delicada e impecável despertaria inveja até nas mulheres. Seus longos cabelos pareciam ter sido cortados recentemente, embora estivessem irregulares em alguns pontos. Lentamente, ele abriu os olhos. A princípio, havia confusão em seu olhar, mas logo deu lugar à excitação. Ele arrancou os dispositivos de monitoramento do braço e encarou sua pele lisa e pálida. Um sorriso surgiu nos cantos de seus lábios, impossível de ser
ser contido. Danzou-sama. Uma voz soou hesitante, mas repleta de alegria. Danzou Shimura se virou e viu Pakura parada perto dali. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse, e ela lentamente caminhou até a cama. Quando ele levantou a mão, ela instintivamente baixou a cabeça. Você se saiu bem, Pakura. Sempre posso confiar em você. A mão dele pousou sobre a cabeça dela, acariciando seus cabelos em sinal de elogio, como sempre fazia. Ela parecia uma gata satisfeita naquele momento. Há quanto tempo estou dormindo? Perguntou Danzou, enquanto retirava a mão e começava a desconectar os fios do peito. 6 meses, Danzou-sama. Entendo, murmurou ele com um traço de seriedade no olhar. A lembrança daquele ataque espiritual persistia. Ele conhecia o agressor, sem dúvida, era o próprio sábio dos 6 caminhos. O Rinnegan de Nagato podia ser poderoso, mas Danzou não acreditava que ele tivesse a capacidade de invadir o espaço espiritual de alguém. Isso provava que o sábio não estava simplesmente observando o mundo ninja de longe. Danzou-sama seus olhos. Pakura, ainda terminando de guardar os últimos instrumentos, congelou ao ver os novos olhos de Danzou. Seu Mangekyou Sharingan cintilava em suas órbitas, os padrões intrincados e sobrenaturais mudando conforme seu humor eram hipnotizantes, tanto que parecia que a própria alma dela estava sendo atraída para dentro deles. Danzou também estava plenamente consciente do imenso poder que emanava daqueles olhos. O Mangekyou Sharingan eterno. Este corpo finalmente podia conter toda a força de sua alma. Sua evolução estava completa. Ele olhou para Pakura, sorrindo. Pakura, fique sempre à minha esquerda. Não fique para trás, provocou ele. Eu sempre trabalhei muito, resmungou ela, inflando as bochechas em leve desafio. Danzou não resistiu e bagunçou o cabelo dela novamente, com humor nas alturas. O poder de seu olho direito, a técnica Mangekyou Tenshin, podia atacar a alma de um inimigo diretamente, transformando sua própria energia espiritual em uma arma mortal. Para Danzou, era um trunfo do qual poucos sobreviveram. Obito, Zetsu Negro e até mesmo o sábio dos 6 caminhos sentiram seus efeitos. No entanto, a técnica não era isenta de desvantagens. Cada uso exercia uma pressão imensa sobre o Sharingan, podendo torná-lo inutilizável por um longo período. A técnica Mangekyou de seu olho esquerdo, Tenkuzari, permitia que ele arrastasse a alma de um inimigo para sua consciência. A extensão total e os riscos dessa habilidade, no entanto, permaneciam desconhecidos. Lembrando-se do enorme Rinnegan que vira naquele espaço, Danzou supôs que uma alma forte o suficiente poderia resistir, ou até mesmo assumir o controle. Ainda assim, esses dois poderes pareciam feitos sob medida para ele. À medida que sua alma se fortalecia por meio de vários aprimoramentos, agora havia poucos no mundo ninja que podiam se igualar a ele. O Mangekyou Sharingan, os olhos que refletiam a realidade e o coração de alguém. Danzou nunca se considerou apenas o Danzou original. Ele era uma alma ocupando um corpo outrora doente, transformado pelas repetidas recompensas do sistema. Após vários dias de adaptação, Danzou concluiu que toda a espera havia valido a pena. Essa reencarnação elevou seu poder a um nível completamente novo. Além de seu Mangekyou Sharingan aprimorado, seu estilo madeira havia evoluído para a versão 2.0. Essa nova liberação de madeira transbordava vitalidade e podia absorver chakra por conta própria, muito diferente da versão debilitada que ele usava antes. Agora, ele conseguia usar quase todas as técnicas de liberação de madeira do primeiro Hokage sem esforço, exceto aquelas aprimoradas pelo modo sábio. Mas seu maior potencial residia nos remanescentes do corpo de Kaguya Otsutsuki, os fragmentos da liberação Yin-Yang que ela havia separado de si mesma. A fusão das células de Hashirama e Uchiha desencadeou uma reação catalítica. No vasto laboratório subterrâneo, Danzou estava diante de 2 enormes tanques de vidro. Dentro de uma delas flutuava um tentáculo formado por chakra, uma manifestação do poder da 8 caudas. Ele se encolheu ao vê-lo, apesar de não ter vontade própria. Danzou sentiu isso claramente, o medo da besta e a crescente fome de seu corpo em absorvê-lo. Era como se aquilo pertencesse a ele. Capítulo 112. Num pátio perto da entrada de Konoha, o som do riso das crianças ecoava. Devagar, não corra tão rápido, o vovô não consegue acompanhar. Uma pequena figura avançou rapidamente, olhando para trás de vez em quando. Vovô, vovô. Marubushi Kozuki pegou o travesso Naruto em seus braços, um sorriso carinhoso se espalhando por seu rosto enquanto o erguia no ar. Observando de longe a cena feliz entre avós e netos, Danzou não conseguiu evitar que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Kakashi, você acha que Minato me culparia? O motivo pelo qual o sensei confiou Naruto a você. Talvez seja esse, respondeu Kakashi preguiçosamente, com um tom relaxado e despreocupado. Você está nessa missão há 2 anos. Por que não retorna à raiz? Danzou lançou um olhar despreocupado para Kakashi ao seu lado. Está ótimo. Posso ficar deitado ao sol todos os dias, observando o filho do sensei. Kakashi fechou o único olho que tinha, uma expressão de satisfação surgindo em seu rosto. Você mudou muito, Kakashi. Observou Danzou, notando quão diferente Kakashi estava de 2 anos atrás. Muito mais tranquilo, quase irreconhecível. Não tanto quanto você, ancião. Se você não tivesse revelado sua identidade agora há pouco, eu teria pensado que você era um inimigo. Vai levar um tempo para eu me acostumar com isso, acrescentou Kakashi com um sorriso um tanto envergonhado. No passado, Kakashi sempre parecerá frio, distante e ilógico. Mas agora, Danzou viu traços de outros nele. Felizmente, embora a personalidade de Kakashi tivesse mudado, sua força permanecia a mesma. A pequena lâmina em suas costas irradiava uma aura formidável, muito mais poderosa do que 2 anos atrás. Claramente, ele não havia se acomodado. Sua atitude em relação a Danzou também havia melhorado, demonstrando sinais de respeito. Embora o sistema ainda não tivesse aprovado Kakashi completamente, Danzou não tinha intenção de forçar a situação. Muito bem, Danzou não insistiu. Depois de trocar mais algumas palavras casuais, ele foi embora. No entanto, enquanto se afastava, ele claramente sentiu a hesitação de Kakashi, como se tivesse inúmeras perguntas a fazer, mas não soubesse por onde começar. A noite cobriu Konoha, embora a vila movimentada ainda brilhasse com luzes. Dentro do escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi estava trabalhando como de costume, organizando pilhas de documentos. O cinzeiro em sua mesa estava cheio de bitucas de cigarro, evidência de horas fumando. Ouvi dizer que você está me procurando há 2 anos? Isso é raro, Sarutobi. Hiruzen ergueu a cabeça ao reconhecer a voz e o nome familiares, embora algo neles parecesse estranho. Uma figura emergiu das sombras do escritório.
Danzou? O rosto de suas memórias agora estava diante dele, mais jovem e mais nítido do que se lembrava. É inegável. Seu discípulo era realmente um gênio. Brotou um pedaço de madeira do chão, que rapidamente se transformou em uma cadeira. Danzou sentou-se em frente a Hiruzen, encarando-o. Liberação de madeira? Não se surpreenda tanto. Você é Hokage. Minato não reagiria assim, disse Danzou, lançando algumas farpas em tom de brincadeira. As ações de Hiruzen nos últimos 2 anos haviam sido profundamente frustrantes para Danzou. Sempre um mártir, sacrificando-se pela suposta paz de Konoha. Até mesmo a Sete Caudas havia retornado a Takigakure 1 ano antes. Vá direto ao ponto. Por que você está aqui? Não tenho tempo a perder com conversa fiada. Só estou lhe dando atenção por causa de Minato e Konoha. Hiruzen reprimiu a surpresa falando seriamente. Danzou, já que você recuperou sua juventude, consideraria retornar como ancião administrativo? Se você deseja o cargo de Hokage. Danzou deu uma risadinha e balançou a cabeça, interrompendo. Sabe, Sarutobi, você sempre faz uma bagunça e depois joga a responsabilidade em cima de outra pessoa, proclamando, é tudo por Konoha, ou pela vontade do fogo. Ponto. Se você tivesse renunciado há 2 anos e concedido o título de Hokage a Jiraiya, talvez eu respeitasse um pouco mais. Aos olhos de Danzou, Konoha agora não passava de uma ruína decadente. Sua superfície ainda brilhava, mas interna e externamente estava sendo enclausurada, desmoronando lentamente de dentro para fora. Embora Danzou pudesse consertar, ele não viu motivo para se dar ao trabalho. Sua visão é muito limitada, Sarutobi. E agora você está percebendo a ameaça que a Terra do Fogo representa tarde demais. Lembre-se das minhas palavras. Se eu assumir o cargo de ancião administrativo, o daimyo da Terra do Fogo começará imediatamente a oprimir Konoha. Você será forçado a ceder, e então eu ouvirei o inevitável. Desculpe, Danzou, é tudo pelo bem de Konoha. Isso não vai acontecer. A voz de Hiruzen era incerta, sua mente confusa. No fundo, ele sabia que Danzou não estava totalmente errado. O recente destino do Raikage levou Hiruzen a rever as políticas de Minato repetidamente. Quanto mais as estudava, mais temor sentia. Finalmente percebeu algo, Sarutobi? A expressão de Danzou mudou como se ele tivesse acabado de descobrir algo fascinante. Mas já é tarde demais. O olhar de Danzou percorreu o Hokage desanimado, e um lampejo de divertimento surgiu nele. Konoha agora é um cão enjaulado. Ainda não estamos no nível de Komogakure, mas estamos chegando perto. Konoha entrará em declínio sob sua liderança, e você será lembrado como o maior pecador da vila. Quando você encontrar Hashirama, Tobirama e Minato na vida após a morte, fico imaginando como será. Afinal, as almas realmente existem. Quando Hiruzen finalmente saiu do transe, Danzou já havia partido. Apenas a cadeira de madeira permanecia como prova de sua visita. Para Danzou, Konoha nunca havia sido seu verdadeiro objetivo. A atual Konoha não podia lhe oferecer nem proteção nem apoio. Capítulo 113. Konoha apodreceu, mas a raiz resistirá. Novos ramos brotarão do deserto e da madeira morta, crescendo mais fortes e viçosos. Este é o caminho da raiz. A honra em última instância pertencerá a todos vocês. Danzou estava de pé, dirigindo-se à densa multidão de membros da raiz ajoelhados diante dele. Seu líder havia retornado. Itachi, você não parece bem. As preocupações com o clã Uchiha estão te afetando? Uchiha Itachi ajoelhou-se abaixo, seu semblante outrora juvenil agora completamente desvanecido. Se você quiser, o clã Uchiha pode apoiá-lo totalmente em sua jornada para se tornar Hokage. Itachi finalmente expressou o conflito interno que o atormentava há dias. A administração do terceiro Hokage e o clã Uchiha não conseguiam mais chegar a um acordo. Haviam se dividido completamente em facções opostas. Itachi e Shizui estavam divididos entre a lealdade à vila e ao seu clã, tomados por uma profunda inquietação. Até agora, até o retorno de Danzou ao poder revitalizado. A influência de Danzou em Konoha era inegável. Se ele quisesse, até mesmo muitos dentro do clã Uchiha o apoiariam. Mas as atividades recentes da raiz deixaram claro, eles estavam abandonando Konoha. Itachi, você é inteligente, mas sua força ainda é muito fraca, afirmou Danzou. Konoha era um pântano de conflitos internos, lutas políticas, interferência do País do Fogo, outras aldeias e ameaças à espreita nas sombras. Mexer com as coisas agora não traria nenhum benefício. Além disso, os conflitos internos de Konoha desviariam a atenção dos outros planos de Danzou. Não se preocupe, eu cuidarei dos problemas entre a vila e o clã Uchiha. Mas ainda não. O que você precisa fazer agora é seguir minhas instruções. Ao longo de uma rota comercial na Terra dos Rios, Danzou e Pakura viajavam com roupas comuns, misturando-se a uma caravana de mercadores. À medida que Danzou observava o desenvolvimento da Terra dos Rios, sua satisfação crescia. Afinal, seus esforços não haviam sido um fracasso completo. A Terra dos Rios agora era composta principalmente por civis e ninjas, com o daimyo exercendo pouca influência. Todas as políticas de Danzou haviam se enraizado ali. Os civis desfrutavam de condições de vida não inferiores às da Terra do Fogo, com melhores medidas de segurança em vigor. Até mesmo a segurança para forasteiros era rigorosa. Danzou já pressentia um pardal ninja seguindo a caravana desde que entraram na Terra dos Rios. A noite caiu. Os membros da caravana se reuniram em volta das fogueiras, adormecendo lentamente. Da escuridão, emergiram 4 ou 5 figuras. Lord Danzou. O líder era ninguém menos que Nono Yakushi, o supervisor das operações da Terra dos Rios. Vestida com seu hábito habitual de freira, Nono exalava intelecto e gentileza, parecendo mais a garota da porta ao lado do que a segunda em comando de uma organização clandestina. Pakura, que estava ao lado de Danzou, imediatamente perdeu a empolgação anterior e ficou visivelmente tensa. O próprio Danzou não tinha planos de ficar mais tempo, ainda havia muito trabalho a fazer. A base raiz da Terra dos Rios era ainda maior que a de Konoha, aninhada em uma planície cercada por 3 desfiladeiros. Os edifícios administrativos acima do solo escondiam a vasta rede subterrânea que seguia as antigas tradições raiz. Parecia uma vila ninja que governava esta nação. Mais de 3.000 ninjas foram treinados aqui, alguns com Kekkei Genkai, muitos originários de Kirigakure. Entre eles estavam 5 membros do clã Uzumaki, da Terra da Grama, uma grata surpresa. Ao analisar os dados fornecidos por Nono Yakushi, Danzou percebeu que a vila estava se desenvolvendo bem, mas carecia de poder de combate de elite. Sem força, a prosperidade era tão efêmera quanto a flor da prímula.
Qual é a situação de Sunagakure e da Terra do Vento? Danzou, agora irradiando vitalidade e juventude, olhou para frente. Seus olhos, cheios de intenso propósito, fizeram até mesmo o geralmente sereno Nono se sentir um pouco inquieto. Na Terra do Vento, tudo está correndo conforme o planejado. Além de garantir a rota comercial pela Terra dos Pássaros há um ano, Sunagakure também estabeleceu conexões marítimas com a Terra da Água. O Kazekage tem estado ocupado. Ele está tentando me excluir do processo. Os planos iniciais de Danzou para o Kazekage não incluíam a expansão para a Terra dos Rios. Em muitos aspectos, Sunagakure foi a melhor imitadora de Konoha. Isso se devia em parte ao fato de Danzou ter dado ao Kazekage um guia estratégico preliminar, mas também porque Sunagakure era fundamentalmente diferente das outras vilas ninja, desde a sua fundação. Não dependia inteiramente do financiamento do daimyo do País do Vento. Sunagakure se dedicava a qualquer empreendimento lucrativo ou controlando postos de controle, explorando recursos minerais e expandindo rotas comerciais. Quando perceberam que podiam ficar mais fortes invadindo o território da Terra do Vento, tornaram-se imparáveis. Danzou partiu sozinho para a Terra do Vento. Capítulo 114. A partida repentina de Danzou deixou Pakura de mau humor, principalmente porque ela tinha que ver aquela mulher, Nono Yakushi, todos os dias. Isso a irritava ainda mais. Toca, toca, toca. Seguindo Nono, que ia à frente, Pakura lutou contra a vontade de transformá-la em carvão. Você parece nutrir uma forte hostilidade em relação a mim, disse Nono, parando abruptamente e se virando com um sorriso gentil. Pakura soltou um resmungo frio, passando por ela e assumindo a liderança. Nono deu uma risadinha suave e a seguiu, sua voz leve, porém inquisitiva. Será por causa do Danzou-sama? Pakura parou, seu olhar penetrante e repleto de intenção assassina enquanto se virava para encarar Nono. Sou o subordinado de maior confiança dele. Se você não recuar, eu te mato. Nono, ainda com seu sorriso sempre agradável, parecia imperturbável pela aura ameaçadora. Eu sei. O que você quer dizer com isso, mulher? Os olhos de Pakura se estreitaram diante do sorriso falso de Nono. Eu sei que você é a pessoa mais importante para Danzou-sama. Pakura ficou paralisada por um instante, sua expressão tornando-se ainda mais fria. Você está tentando me provocar? Nono pareceu não se importar. Em vez disso, tirou um pergaminho de dentro de suas vestes. Esta é uma missão que Danzou-sama me deu. Ele disse que antes de sua reencarnação, se o processo falhasse, queria que eu completasse sua última tarefa. Era ajudá-lo a se tornar um herói de Sunagakure. Essa foi a promessa que ele lhe fez. Ela entregou o pergaminho a Pakura e começou a caminhar à frente sem dizer mais nada. A capital da Terra do Vento foi construída sobre um enorme oásis. O oásis era tão vasto que se assemelhava a uma extensa planície. Ao contrário da maioria das regiões desérticas da Terra do Vento, este era um pedaço de terra de primeira qualidade. As vestimentas e a arquitetura distintas refletiam a cultura singular da região. Prédios lotados e o intenso movimento de caravanas comerciais atestavam a prosperidade da capital. No centro de tudo estava o Palácio do Daimyo. Séculos, se não milênios, de construção contínua fizeram dela uma estrutura imponente e grandiosa que desafiava os recursos áridos da região. No entanto, o estilo de vida indulgente do atual Daimyo em sua juventude o deixou com pouca vitalidade. Com apenas um filho, que havia falecido 3 anos antes, o Daimyo não teve escolha a não ser trazer de volta sua filha mais velha, viúva, do País da Terra para dar continuidade à linhagem. A princesa mais velha rapidamente se tornou a figura mais requisitada na Terra do Vento. Inúmeros herdeiros nobres tentaram conquistar seu favor, na esperança de ascender ao poder. Se ela desse à luz um herdeiro, essa criança se tornaria o próximo Daimyo da Terra do Vento. Num palácio isolado atrás da residência do Daimyo, era possível contemplar a capital da varanda de uma torre ricamente decorada. O próprio quarto era adornado com luxo, cortinas de contas de pedras preciosas, cortinas de seda formando divisórias e incenso raro da Terra da Água. Até mesmo uma bacia de cobre no canto continha cubos de gelo derretendo. Quando o vento soprava, a seda branca ondulante e as contas brilhantes davam ao espaço uma sensação vibrante e arejada. Por trás de um véu de seda branca, jazia a silhueta de uma mulher, sua figura graciosa enquanto cochilava na cama. Danzou entrou, inalando a doce fragrância que preenchia o cômodo. Apesar de si mesmo, sentiu um raro momento de tranquilidade. Você certamente sabe como se divertir. Sua voz quebrou o silêncio tranquilo, perturbando o cochilo da mulher. Quem está aí? Perguntou a voz assustada. Brilhando. Uma agulha Senbon voou em direção a Danzou que a apanhou sem esforço. A princesa mais velha irrompeu pelas cortinas de seda, vestindo apenas um robe fino. Mais 2 Senbon voaram de suas mãos. O olhar de Danzou recaiu sobre sua figura mal coberta, suas curvas visíveis sob o tecido transparente. Cheguei em uma hora ruim? Ele ergueu uma sobrancelha. E aquele Senbon? Apanhando as agulhas que se aproximavam, Danzou observou a tentar fugir em direção à janela. Técnica de erradicação da língua. Tá? Seu corpo amoleceu com um gemido suave, desabando no chão antes que ela pudesse escapar. Danzou olhou para ela de relance e sentou-se em uma mesa próxima. Sua força diminuiu. Sua percepção e seus reflexos não estão mais no nível de um Chunin. Danzou-sama. A princesa, agora tremendo, rastejou para cima a partir do chão e se ajoelhou parcialmente diante dele. Ao perceber que era Danzou, o medo profundo a invadiu. A agonia dilacerante de 2 anos atrás ainda estava gravada em sua memória. Mas ela não havia considerado quão inadequado era seu robe fino para se ajoelhar. Seu nome era Ishikawa Naomi. Apesar de sua tez exótica típica da Terra do Vento, sua figura permanecia tão cheia e curvilínea como sempre. Principalmente agora com seu robe solto e postura ajoelhada, ela não estava tratando Danzou como um estranho. Ficar em pé. Naomi permaneceu em sua posição de meio ajoelhada, expressando silenciosamente total submissão. Danzou não insistiu no assunto, indo direto ao ponto. Você cumpriu bem a sua tarefa. Estou satisfeito. Vim desta vez para instalar um marcador espacial. Quando a missão estiver concluída, eu o recompensarei. Embora pareça que você não esteja muito interessado em melhorar sua força. Eu não ousaria. Ao ouvir o elogio de Danzou, seus nervos foram se acalmando aos poucos. Ela estava curiosa sobre
sobre sua aparência visivelmente mais jovem, mas o medo e o desejo de agradá-lo superaram suas perguntas. Por mais que desejasse poder, o selo em sua língua e a sensação de cair em um abismo sem fundo a mantinham sob controle. A intuição feminina lhe dizia que havia algo de errado com essa versão de Danzou. Uma brisa fresca a fez estremecer levemente, e instintivamente ela apertou as pernas uma contra a outra. Desde que você tenha a capacidade de servir a raiz, até mesmo se tornar um daimyo não está fora de alcance. Ouvir isso, Naomi manteve a cabeça baixa, mas seu coração disparou de emoção. Ela ergueu lentamente o olhar, os olhos cheios de submissão e um toque de bajulação. Fique tranquilo, Danzou-sama. Eu cumprirei minha missão. Danzou observou com leve surpresa enquanto Naomi se levantava. O roupão dela escorregou dos ombros, e seu corpo no pressionou contra ele. Permita-me servi-lo esta noite, meu senhor. Na manhã seguinte, Danzou percebeu que havia sido enganado. Naomi havia tirado a roupa com ousadia, mas nem sequer sabia servir corretamente. Ele teve que guiá-la pessoalmente. Agora, seu efeito da técnica de transformação havia passado, e seu verdadeiro rosto foi revelado enquanto ela jazia inconsciente na cama. O quarto estava uma bagunça, cortinas, travessas de frutas e outros objetos espalhados por toda parte. A experiência tinha sido emocionante, embora não totalmente satisfatória. Capítulo 115. Danzou usou a técnica do deus voador do trovão. Embora não conseguisse igualar o domínio de Minato sobre ela no calor da batalha, era perfeita para viagens. As coordenadas já haviam sido definidas para locais importantes: Konoha, a Terra dos Rios e a Terra do Vento. Quando Danzou se teletransportou de volta para a base na Terra dos Rios, encontrou Yakushi Nono à sua espera. Ela havia projetado a câmara secreta do quartel-general para ser uma réplica exata do quartel-general da raiz em Konoha. Até os castiçais nas paredes eram iguais, preso aos velhos hábitos como sempre. Talvez eu devesse começar a mudar a forma como pessoas como ela me veem, pensou Danzou. Será que Kawakami é a única que sabe aproveitar a vida? Enquanto Danzou ainda refletia sobre esses pensamentos, Pakura chegou de repente, com o rosto iluminado de alegria. Instintivamente, Danzou estendeu a mão para lhe dar um tapinha na cabeça. Pakura aninhou-se na mão dele antes de cheirar o ar, com o nariz tremendo. Depois de mais algumas cheiradas, ela franziu a testa e lançou-lhe um olhar inequivocamente desagradado. Onde você estava? Você cheira a outra mulher. Seu tom era o de uma esposa questionando o marido que não havia voltado para casa a noite toda. Seus olhos carregavam até mesmo um toque de assassinato. Danzou deu um peteleco na testa dela. E quanto à missão que lhe dei? A atuação de esposa de Pakura desmoronou instantaneamente. Esfregando a testa, ela sorriu com um toque de orgulho. Eles eram muito fracos. Obviamente sou seu melhor subordinado. Então ela ficou séria. Da próxima vez que você sair, me leve junto. Eu cuidarei de qualquer inimigo que cruzar nosso caminho. Não se preocupe. Eu vou. Os pensamentos de Danzou já haviam se perdido em divagações. Nas profundezas do deserto, o vento levantava dunas de areia imponentes. O único ponto de referência que se destacava era um enorme pilar de pedra. Mais de uma dúzia de ninjas aguardavam ali, a maioria deles de nível Jounin. Até mesmo o quarto Kazekage Rasa havia vindo pessoalmente. Esta reunião teve como objetivo abordar as tensões que surgiram entre os dois lados. A súbita redução do comércio da Terra dos Rios para a Terra do Vento e a paralisação das compras de minerais de Sunagakure frustraram os planos de longo prazo de Rasa. Embora Rasa tivesse estabelecido alguns laços com as terras dos pássaros e da água, a maior parte do comércio de Sunagakure ainda dependia da Terra dos Rios. Quando Yakushi Nono, representante da Terra dos Rios, solicitou uma reunião com Rasa, isso levou ao encontro atual. Eles ainda não chegaram. Você acha que aconteceu alguma coisa? Perguntou Baki franzindo a testa para o Kazekage. Este é o meu território e não estamos longe da aldeia, respondeu Rasa com confiança. Então, com um sorriso significativo, acrescentou. Estou bastante curioso para conhecer pessoalmente o representante da Terra dos Rios. Danzou estava ausente da vista do público há muito tempo. E Konoha. A quebra repentina do acordo por parte da Terra dos Rios irritou profundamente Rasa. Também reacendeu suas ambições de anexar toda a Terra dos Rios. A Terra dos Rios era um prêmio valioso. Se Sunagakure conseguisse absorvê-la, os benefícios seriam enormes. Nesse instante, um grupo de 6 figuras apareceu à distância, movendo-se firmemente em direção a eles. Suas vestimentas, padrão para agentes da raiz, eram muito familiares. Liderando-os estava Yakushi Nono, vestida com seu característico hábito de freira. Eu tinha ouvido rumores sobre Yakushi Nono da raiz de Konoha, mas não esperava que ela fosse tão jovem, comentou Rasa com um sorriso. Enquanto isso, seu ninja sensorial transmitia silenciosamente informações sobre o grupo que se aproximava. Será que o Kazekage não sabe que sondar a força de alguém sem permissão é extremamente rude? Rasa não demonstrou qualquer sinal de constrangimento ao ser repreendido. É apenas uma precaução para garantir a segurança da nossa cooperação. E as rotas comerciais que você desenvolveu com as terras dos pássaros e da água? São também para fins de cooperação? Isso parece ir contra o acordo original entre Danzou e você, disse Nono, com um tom suave que disfarçava a aspereza de suas palavras. O acordo original já não atende às necessidades de Sunagakure. Proponho que revisemos os termos. E o que exatamente o senhor quer dizer com isso, Kazekage? Ouvimos rumores vindos de Konoha de que Danzou está à beira da morte, ou talvez já esteja morto. Não é verdade? Os olhos de Rasa se fixaram em Nono, buscando qualquer indício em sua expressão. Mas ele estava destinado a se decepcionar. No entanto, um aumento repentino de temperatura chamou a atenção de Rasa para uma ninja que estava atrás de Nono. Esse chakra parece tão familiar. Antes que Rasa pudesse processar o pensamento, Nono falou novamente. Revisar os termos de cooperação? Na verdade, Lord Danzou pensa da mesma forma. Ela olhou calmamente para os ninjas de Sunagakure reunidos. Liberação de madeira. Sepultamento eterno da árvore que liga ao ser. Num instante, inúmeros galhos de árvores irromperam da areia, crescendo rapidamente e se entrelaçando em torno dos dois grupos. As árvores se retorceram e contorceram como seres vivos, devorando os ninjas de Sunagakure. Ninjutsu não está funcionando. Corram! Quando as árvores finalmente pararam de crescer, uma floresta densa e imensa surgiu onde antes havia deserto. Alguns ninjas de Sunagakure foram arrastados para o subsolo, seus corpos agora servindo de adubo para a floresta. Outros pendiam sem vida nos galhos,
com o chakra completamente esgotado. Os únicos que escaparam do alcance do jutsu foram o Kazekage, Baki e um terceiro ninja que alçou voo em uma besta invocada. Recuem para a aldeia, ordenou Rasa, pressentindo que algo estava terrivelmente errado. Uma enorme bola de fogo explodiu no céu, incinerando tanto a invocação quanto seu cavaleiro. Liberação de queimadura. Pakura? Os olhos de Rasa se arregalaram quando a ficha caiu. Estou surpreso que você ainda se lembre de mim. Pakura, que havia bloqueado a rota de fuga de Rasa, removeu lentamente a máscara. O rosto de Rasa escureceu enquanto ele encarava seus traços familiares. Danzou não a matou? Ele havia permitido que uma ninja criada por outra vila vivesse? De todas as coisas, Rasa não esperava por isso. Em sua mente, se Pakura tivesse sobrevivido, ela deveria ter sido reduzida a uma miserável cobaia de experimentos, não parada ali em seu caminho. Estou aqui para retribuir todo o carinho que você me demonstrou naquela época. A mente de Pakura involuntariamente vagou para as lembranças daquele vale, escurecendo seu humor. O ar ao redor deles ficou ainda mais quente. Capítulo 116. É um prazer conhecê-lo, meu parceiro. Danzou emergiu da floresta recém-formada, cumprimentando Rasa como um velho amigo que se reencontra após uma longa jornada. Danzou? A presença familiar fez Rasa hesitar. Mas essa aparência juvenil, esse corpo repleto de uma pressão desenfreada? O Kazekage Rasa instintivamente assumiu uma postura mais defensiva, afastando ligeiramente as pernas enquanto permanecia em estado de alerta máximo. Não precisa ficar tão tenso, meu amigo. Você ainda se lembra do nosso acordo? Eu o ajudei a se tornar o maior Kazekage. Se somos realmente parceiros, então você. Os olhos de Rasa se voltaram para o cadáver de um ninja de Sunagakure no alto das árvores, com o chakra completamente esgotado. Isso foi apenas para evitar problemas desnecessários. Afinal, o único aliado verdadeiro de Sunagakure aqui é você. Danzou se virou para olhar para o cauteloso Baki, que estava ao lado de Rasa. Baki, afaste-se e fique de vigia. O Kazekage e eu temos assuntos a tratar. Suas palavras tinham um poder quase hipnótico. Apesar da vigilância inicial, Baki foi baixando a guarda aos poucos. Sim, respondeu ele mecanicamente antes de se afastar. Quando isso aconteceu? Como isso é possível? Rasa ficou ainda mais cauteloso, um lampejo de medo se insinuando em seu coração. Baki caiu sob controle sem o menor aviso. Agora que estamos a sós, vamos falar sobre nossa parceria. Você já se tornou o maior Kazekage. Agora é hora de discutirmos o que eu quero. O que você quer? Uma profunda sensação de inquietação tomou conta de Rasa, embora ele ainda se agarrasse a um último resquício de esperança. Um duelo justo entre você e Pakura. Se você vencer, você vive. Se você perder, Sunagakure me pertence. Agora vamos começar. Antes que Rasa pudesse protestar, Danzou saltou para cima de uma rocha imponente, elevando-se acima da floresta como se estivesse observando um campo de batalha. Rasa ficou momentaneamente perplexo. Que situação era aquela? No entanto, vendo que Danzou não tinha intenção de interferir, ele relaxou um pouco. Ele conhecia muito bem as técnicas de liberação de queimadura de Pakura. Na verdade, sua liberação magnética era uma resposta direta às habilidades dela. Com o momento certo, ele poderia encontrar uma brecha para escapar. Pakura, já ansiosa pela batalha, formou 5 bolas de fogo flamejantes ao seu redor. Liberação de queimadura. As chamas avançaram em direção a Rasa, distorcendo o ar já escaldante do deserto. Liberação magnética. Grande enterro na areia. Rasa juntou as mãos, ativando o jutsu que havia preparado com antecedência. No entanto, em vez de uma torrente de areia dourada, apenas alguns grãos emergiram lentamente do solo. Mantendo a postura, a expressão de Rasa escureceu. Ele se virou bruscamente para Danzou, que estava em cima da pedra, e gritou furiosamente. Danzou, você chamou isso de duelo justo? Debaixo dele, uma intrincada rede de raízes de árvores havia aprisionado completamente seu pó de ouro. Antes que pudesse terminar a frase, as chamas o envolveram num instante. Liberação de queimadura. Execução superaquecida. Pakura executou sua próxima técnica. Danzou observava de cima enquanto o deserto abaixo se transformava em vidro sob as intensas chamas de Pakura. Ele não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação pelo Kazekage. Talvez ele tivesse sido precipitado ao concordar com esse suposto duelo justo. Liberação de queimadura. Danzou apareceu de repente ao lado de Pakura, agarrando seu pulso antes que ela pudesse usar outro jutsu. Já chega, Pakura. Você venceu. O Kazekage estava tão fraco assim, mas agora mesmo Pakura hesitou. Ela se lembrou das ações peculiares de Rasa momentos antes de sua derrota. Quase parecia que ele ia gritar algo para Danzou, mas nenhum som saiu. Não pense demais nisso. O Kazekage sempre foi fraco. Todos eles sempre foram fracos. Danzou descartou suas suspeitas casualmente. Liberação de madeira. Ele bateu as mãos no chão. Estalo, estalo. A terra vítrea se fraturou e das profundezas da areia, uma esfera dourada semi-derretida foi empurrada para a superfície pelas raízes das árvores. Liberação de vento. Onda de vácuo. Com o movimento preciso do vento, Danzou cortou a esfera ao meio com um único golpe. Lá dentro, Rasa, quase cozido pelo calor, caiu. Ótimo, ainda estou vivo. Ao confirmar a sobrevivência de Rasa, Danzou suspirou aliviado antes de olhar para Pakura, que parecia absorta em pensamentos. Estendendo a mão, ele bagunçou os cabelos dela, seu tom ficando firme, mas estranhamente afetuoso. Muito bem, Pakura. Você é realmente minha mão direita de maior confiança. Pakura não conseguiu conter o sorriso. Sem perceber, ela se inclinou em direção à mão de Danzou, esfregando a cabeça na palma da mão dele. Com a maior sinceridade, ela respondeu. Não se preocupe, Lord Danzou. Sempre seguirei seus passos. Danzou conseguia sentir claramente a felicidade genuína dela. Ele suspirou interiormente de alívio, ele a havia convencido com sucesso. Quanto ao conceito de um duelo justo para Danzou, isso era justiça. Capítulo 117. Longe dali, na Terra do Vento, um grande banquete estava em andamento na residência do daimyo da capital. No centro do grande salão, mais de uma dúzia de geishas apresentavam danças tradicionais, seus movimentos graciosos encantando a plateia. Sentados em mesas separadas, os nobres desfrutavam de um banquete extravagante com carnes, legumes e frutas, conversando em voz baixa, compartilhando risos e fortalecendo laços. Esses banquetes eram realizados quase todos os meses, e para as figuras influentes da Terra do Vento, receber um convite era um sinal de prestígio. Ali podiam se saborear o melhor sake, as iguarias mais requintadas e as mulheres mais belas. Era também uma oportunidade para estabelecer alianças e fortalecer
fortalecer a influência familiar. Embora as posições da nobreza raramente mudassem, o poder fluía constantemente nos bastidores. Na cabeceira do salão, atrás de uma cortina de seda, o daimyo repousava confortavelmente, segurando duas konoichi nos braços, ninjas que outrora haviam sido tributos de Tsunagakuri. Embora as relações entre Tsunagakuri e o daimyo tivessem se deteriorado, ele permanecia apaixonado por elas. Meu senhor, a princesa não está se sentindo bem e não poderá comparecer esta noite, informou um criado respeitosamente. Deixe-a descansar, respondeu o daimyo distraidamente, com a mão já a percorrer o corpo de uma das konoichi ao seu lado. Falando na princesa, você está se comportando mal de novo, meu senhor, provocou a mulher, rindo baixinho enquanto afastava a mão dele com um tapa. Então, inclinando-se para mais perto, sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos do daimyo brilharam e ele caiu na gargalhada, com um brilho de expectativa no olhar enquanto aguardava ansiosamente a noite que se aproximava. Ao ouvirem a risada do daimyo, os nobres abaixo, já desfrutando de vinho e iguarias, juntaram-se a ele, e sua diversão ecoou pelo salão. Alguns se tornaram mais ousados, deslizando as mãos para dentro das vestes dos criados que o serviam. Ninguém achou tal comportamento incomum. Era uma cena de indulgência e decadência, que há muito se tornará a norma. Nenhum deles percebeu a sombra que aparecerá sobre o portão da imponente residência. Um par de mãos formou uma série rápida de selos. Liberação magnética. Cascata de areia fluida. Toda a propriedade do daimyo estremeceu. De todos os lados da residência, torrentes de areia dourada jorraram como uma onda gigante. Os violentos tremores alertaram imediatamente os guardas do daimyo. Os samurais e ninjas leais ao daimyo localizaram rapidamente o intruso no topo do portão. Rasa. Aí está. Derrubem-no. Os guerreiros avançaram, armas em punho, mas as areias rodopiantes ao redor de Rasa pareciam ter vontade própria, formando uma barreira viva que impedia qualquer um de se aproximar. Em vez disso, muitos samurais e ninjas se viram enredados na areia, arrastados para o fundo e esmagados até virarem polpa. Ao mesmo tempo, intrincadas runas de selamento ganharam vida ao redor do perímetro da propriedade do daimyo, formando uma enorme barreira protetora. Como uma esfera colossal, ela envolveu o grande salão, mantendo a areia invasora à distância. Lá fora, as ondas douradas quebravam implacavelmente contra a barreira, corroendo-a pouco a pouco. Embora as runas resistissem por enquanto, a pressão aumentava. Entretanto, mais guardas correram para o local, com reforços chegando de toda a capital. Rápido! Ataquem todos juntos, matem o intruso. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos eles em completo choque. A barreira aparentemente impenetrável, outrora uma defesa inabalável, começou a ruir, lentamente a princípio, depois mais rapidamente, como uma bolha que se estica demais antes de estourar. Antes que alguém pudesse reagir. Liberação magnética, enterro em areia dourada. Um oceano de areia dourada invadiu a propriedade, engolindo tudo em seu caminho. Ouviram-se gritos. Ah! Socorro! Alguém, por favor, salve-me! O grande salão, que momentos antes estava repleto de risos e alegria, havia se transformado em uma cena saída diretamente do inferno. Até mesmo daimyo, que estava descansando tranquilamente, agora lutava para sobreviver, sua postura antes digna reduzida a um amontoado de pânico. As duas kunoichi que estavam ao seu lado momentos antes agora se esforçavam para amparar seu corpo cambaleante enquanto tentavam fugir. Depressa! Tire-me daqui! Ele berrou com a voz estridente de medo. Mas a areia era implacável, fluindo como uma entidade viva, bloqueando todas as possíveis rotas de fuga. Pressentindo o inevitável, as duas konoichi trocaram um olhar silencioso e, sem hesitar, o abandonaram. Suas bruxas traiçoeiras. Socorro! Salvem-me! Ah! Seus gritos desesperados foram interrompidos quando as areias douradas o engoliram por inteiro, esmagando seu corpo inchado em uma mancha de sangue e carne. Quando o jutsu finalmente foi concluído, a grandiosa residência do daimyo havia sido reduzida a nada mais que um enorme monte dourado, como um túmulo opulento. Dos que compareceram ao banquete, apenas alguns ninjas e samurais conseguiram escapar. Os demais, todos os nobres presentes, foram sepultados sob as areias. Da torre nos fundos da propriedade do daimyo, Danzou ficou junto a uma janela, observando o espetáculo se desenrolar. Ele suspirou em admiração. Que visão magnífica! Embora, devo dizer, usar tanto ouro apenas para enterrar um bando de nobres em decomposição pareça um tanto desperdício. Seu interesse em presenciar o massacre de Rasa rapidamente se dissipou. Ele voltou a olhar para baixo, onde uma mulher estava ajoelhada diante dele e esticava Naomi. Agora é a sua vez de dar um show. Não estrague tudo. Ela não respondeu, mas a ligeira mudança em seu comportamento deixou claro. Ela estava ansiosa por isso. Incapaz de resistir, Danzou estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça dela. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 118. A capital da Terra do Vento estava em estado de choque. O medo tomou conta tanto dos plebeus quanto da nobreza. Muitos testemunharam os eventos que se desenrolaram no palácio do daimyo na noite passada. Agora, os portões da cidade hermeticamente fechados e os soldados patrulhando as ruas deixavam claro. Algo monumental havia acontecido. Em pouco tempo a notícia se espalhou. O daimyo havia sido assassinado. O culpado, Kazekage de Tsunagakuri Rasa. Com o apoio de diversas famílias nobres hereditárias, a princesa mais velha assumiu temporariamente o controle da Terra do Vento. Em um salão isolado dentro do palácio do daimyo, Ishikawa Naomi ajoelhou-se graciosamente na plataforma de tatame mais alta, vestida com um kimono tradicional. Mesmo através das cortinas de seda translúcidas, sua figura digna, porém voluptuosa, exalava uma presença inegável. O salão abaixo dela estava agora vazio, os representantes das famílias nobres acabavam de sair. Vá, mate todos aqueles que se opuseram a mim agora há pouco. Sua voz, refinada e elegante, carregava um tom arrepiante que causava calafrios. Sim, minha senhora. Um agente da raiz desapareceu rapidamente nas sombras. Momentos depois, um general de meia-idade, vestido com armadura, entrou. Vossa Alteza, os samurais e soldados da cidade isolaram a capital e estão atualmente à procura de quaisquer inimigos restantes. Os ninjas e guerreiros que desertaram na noite passada também foram capturados. Deixarei a segurança da cidade em suas mãos, general. Após algumas palavras educadas, ela dispensou o homem que ela mesma havia alçado ao poder. Em seguida, ela convocou seus auxiliares mais confiáveis e começou a dar ordens um a um. Em apenas alguns dias, a Terra do Vento passou por uma transformação que pareceu durar um século. Após o assassinato do daimyo e de muitos nobres,
as famílias do antigo ministro das Finanças e do ministro governante também foram dizimadas na noite seguinte. Naturalmente, a culpa recaiu sobre o Kazekage fugitivo. Até mesmo os nobres hereditários que esperavam lucrar com o caos agora tremiam de medo. E à medida que o medo se espalhava entre a aristocracia, também se infiltrava no povo comum. O pânico transformou-se em violência. Saques, incêndios criminosos e assassinatos irromperam por toda a capital. Foi então que a princesa entrou em ação. Com medidas implacáveis e sangrentas, ela restabeleceu a ordem na cidade. Algumas liberdades individuais foram suprimidas nesse processo, alimentando ainda mais a dissidência entre os nobres. Agora, esses dissidentes foram enforcados nos portões da cidade. Suas táticas implacáveis silenciaram quaisquer objeções restantes. Ao mesmo tempo, o poder estava sendo redistribuído. Os nobres tiveram que fazer uma escolha, aceitar recompensas e novas responsabilidades ou enfrentar a espada. Funcionários que nunca ousaram sonhar com altos cargos foram repentinamente promovidos. Os nobres hereditários, por sua vez, só podiam cerrar os dentes e suportar. Em poucos dias, o título Princesa Sangrenta se espalhou como fogo em palha entre a aristocracia. Centenas de pessoas morreram no caos inicial. Milhares de outras pessoas sucumbiram à brutal repressão, incluindo muitos membros de famílias nobres. Enquanto a Terra do Vento passava por sua violenta transição de poder, a notícia do assassinato do daimyo pelo Kazekage causou grande comoção em Sunagakure. Chiyo e Ebisu convocaram uma reunião de emergência com as principais autoridades da aldeia. Hasa está arrastando Sunagakure para a ruína. E vocês, seus tolos, ficaram parados deixando isso acontecer? O olhar de Chiyo ardia de fúria enquanto ela encarava os confidentes mais próximos de Hasa, resistindo à vontade de transformá-los em marionetes ali mesmo. Os detalhes do incidente ainda precisam ser detalhes? Chiyo interrompeu o mais velho antes que ele pudesse terminar. A partir do momento em que o ataque aconteceu, Hasa desapareceu sem deixar rastro. Para piorar a situação, a maior parte dos recursos de guerra da vila havia sido contrabandeada poucos dias antes, levada por Baki e um grupo de ninjas de Sunagakure. Tudo que restou foi uma aldeia devastada à beira do colapso. A partir deste momento, ele não é mais o Kazekage. E vocês todos, vocês não são mais anciãos. Sunagakure não está sob seu comando exclusivo. Vários anciãos se levantaram em protesto, e a tensão aumentou enquanto os ninjas reunidos se preparavam para um confronto. Chiyo percorreu a sala com o olhar, a voz tão fria quanto aço. Vocês estão mesmo dispostos a deixar Sunagakure perecer? Seguiu-se um silêncio pesado. Chiyo prosseguiu com palavras incisivas e implacáveis. A Terra do Vento já cortou todas as rotas comerciais conosco. Você entende o que isso significa? Hasa falhou. Sem comida, sem suprimentos, sem reforços. Vocês acham que suas rotas comerciais secretas vão nos sustentar? Quanto tempo acham que elas vão durar? Quantas pessoas do nosso povo vão morrer de fome? Quantas famílias suas vão sofrer? Sua voz furiosa ecoou pela câmara. Ela jamais imaginara que Hasa pudesse ser tão imprudente e irrefletido, como se estivesse arrastando toda Sunagakure para sua própria sepultura. No final, o conselho não teve outra escolha senão aceitar a decisão de Chiyo. Uma carta formal foi enviada à Terra do Vento, declarando que Hasa havia traído Sunagakure e a nação. Com efeito imediato, ele foi designado o ninja renegado de nível S. Sunagakure enviaria uma equipe para caçá-lo. Quando a notícia se espalhou, toda a aldeia ficou incrédula. O Kazekage mais compassivo da história tinha assassinado o daimyo? Capítulo 119. Muitos moradores questionaram o suposto assassinato do daimyo pelo mais benevolente Kazekage, esperando que a liderança de Sunagakure investigasse a verdade e até mesmo revogasse o status de ninja renegado de Hasa. Mas em um mês, essas vozes desapareceram da população civil. Em vez disso, o ressentimento em relação a Hasa tornou-se o sentimento dominante. Chega de caravanas de mercadores. Chega de suprimentos de comida. Chega de missões para ninjas. Tudo aconteceu muito de repente, e a aldeia estava completamente despreparada. Os comerciantes da Terra dos Rios também se recusaram a fazer negócios com Sunagakure. Os preços dispararam, os recursos tornaram-se escassos e o pânico começou a se espalhar. Saques, lojas fechando as portas. Até mesmo os ninjas, normalmente a força de elite da vila, perderam o controle, porque eles também tinham famílias para sustentar. Roubo, assalto, até assassinato, tudo em nome de acumular mais rações. Apesar das repetidas tentativas dos superiores de Sunagakure de apaziguar a população e da implementação do racionamento, eles mal conseguiam manter a ordem. As rotas comerciais que esperavam estabelecer com a Terra dos Pássaros e a Terra da Água também foram atacadas por forças desconhecidas. À medida que o incidente do assassinato do daimyo pelo Kazekage se espalhava, as outras 4 grandes nações emitiram seus próprios mandados de prisão contra Hasa. Eles chegaram a fazer uma declaração conjunta. Qualquer um que negociasse com Sunagakure seria considerado inimigo das 5 grandes nações. Para os diversos daimyo, isso foi um aviso arrepiante. Até mesmo os daimyos do País do Fogo, ao receberem a notícia, ficaram mais cautelosos com Konoha. Chiyo dirigiu-se mais uma vez à capital, percebendo que a última vez que estivera ali fora há mais de uma década. Mas desta vez, ela se sentiu mais como uma prisioneira. 4 ninjas a escoltaram em direção à princesa. Ao entrar em um corredor lateral, ela foi recebida com olhares furiosos de vários funcionários, o que a deixou ainda mais ansiosa sobre o propósito daquela reunião. Princesa Chiyo fez uma profunda reverência com voz respeitosa. Vocês de Sunagakure ainda se atrevem a vir à capital? Perguntou uma voz fria por trás de um véu. Princesa, imploro que considere a longa história de Sunagakure na proteção da Terra do Vento e nos dê uma chance. Mesmo sem Sunagakure, temos nossas próprias forças para proteger a Terra do Vento, disse solenemente um general ao lado dela. Sunagakure sempre trabalhou para o País do Vento. Mas depois de um ato tão grave quanto assassinar o daimyo, como poderíamos confiar em você novamente? O tom da princesa era calmo, como se estivesse discutindo algo absolutamente trivial. O coração de Chiyo afundou. No entanto, continuou a princesa, se você me entregar Hasa, poderei considerar como lidar com Sunagakure. Não havia espaço para negociação. Sem hesitar, Chiyo aceitou a missão. Fiquem tranquilos, Sunagakure dará uma resposta à Terra do Vento. Ótimo. Enviarei alguém para supervisioná-lo. Você não tem muito tempo. Se falhar, Sunagakure não terá mais razão de existir. Ao deixar a capital, Chiyo sentiu como se estivesse em um sonho. Ela olhou para os 6 ninjas que a acompanhavam. A líder era ninguém menos que Pakura. Aquela roupa, aquela presença. O herói de Sunagakure, Pakura. A pessoa designada pela princesa para vigiá-la era Pakura? Mas ela não havia sido sacrificada em uma troca com Kirigakure anos atrás?
Pakura. O que foi, ancião? Não me reconhece? Sua expressão fria combinava com seu tom gélido. Como vocês foram parar aqui na Terra do Vento? Você e a princesa. Chega. Acabei de ser salvo, só isso. Não preciso responder às suas perguntas. Pakura a interrompeu impacientemente. Tio não se sentiu ofendida, sua mente estava a mil. Pakura estava na Terra do Vento e parecia ocupar uma posição importante. E ela sabia claramente que Sunagakure a havia traído naquela época. Caso contrário, não teria evitado a vila por tantos anos, nem estaria tratando Tio com tanta hostilidade. Qual era exatamente a relação dela com a princesa? Ela poderia servir de ponte entre Sunagakure e a Terra do Vento? Entretanto, de volta aos seus aposentos privados, a princesa não havia trocado de roupa. Ela permaneceu em seu luxuoso kimono, adornado com ornamentos preciosos, exalando uma beleza digna e nobre. Ajoelhando-se respeitosamente, ela relatou seu progresso a Danzou. Se os nobres da Terra do Vento vissem isso, seus olhos provavelmente saltariam das órbitas. Você se saiu bem, disse Danzou, oferecendo uma rara palavra de elogio. Nos últimos dias, ele ficou muito satisfeito com a atuação de Ishikawa Naomi. Lord Danzou, Pakura não parece muito feliz. Danzou olhou para ela com uma expressão estranha. Isto faz parte do seu relatório de missão? A postura de Naomi enrijeceu. Ela rapidamente baixou a cabeça. Peço minhas desculpas, Lord Danzou. É melhor você ter cuidado. Se Pakura ouvir você, ela pode te reduzir a cinzas. Danzou pegou o saki que estava sobre a mesa, deu um pequeno gole e olhou para Naomi, que estava ajoelhada. Cometer erro significa aceitar a punição. Naomi entendeu imediatamente. Ela ergueu a cabeça, as bochechas coradas levemente, os olhos brilhando. Antes, ela não entendia porque algumas pessoas se entregavam a coisas tão humilhantes. Mas agora, ela começava a perceber. Embora as exigências de Lord Danzou fossem frequentemente humilhantes, elas também. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. No momento em que ela estava prestes a se levantar e desfazer o jutsu de transformação, removendo as roupas incomodas, o olhar de Danzou a deteve. Ela só conseguia rastejar para frente lentamente. Capítulo 120. Durante toda a viagem, Pakura permaneceu em silêncio, com uma expressão fria e indecifrável. Ela ignorou completamente as perguntas sutis e incisivas de Tio. Foi somente quando retornaram a Sunagakure e ela viu sua antiga discípula, Maki, diante dela, que seu comportamento finalmente mudou. Sensei. Sem hesitar, Maki se atirou nos braços de Pakura, pegando-a de surpresa. Pakura ficou paralisada por um momento, encarando a garota que mal chegava à altura de seu peito. As lembranças do tempo que passaram juntas como mestra e aluna inundaram sua mente, e antes que ela percebesse, suas mãos já haviam abraçado sua discípula. Sensei, pensei que nunca mais haveria. Maki soluçou enquanto se agarrava a ela. Ao observar a cena, Tio acenou com a mão, sinalizando para que os outros se retirassem e lhes dessem espaço. Maki finalmente levantou a cabeça, o rosto coberto de lágrimas, e até mesmo uma pequena bolha de ranho se formando. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria virado cinzas. Você já está toda crescida, mas ainda chora com tanta facilidade. Pakura suspirou e enxugou as lágrimas de Maki, suavizando a voz. Sensei, por que você não voltou? Você sabe o quanto eu senti sua falta? Pakura não tinha intenção alguma de lhe contar a cruel verdade, porque encontrei algo mais importante. A expressão de Maki se fechou, mas isso não significa que você tinha que ficar longe da aldeia. E quanto a mim? Ela parou de repente, como se uma nova percepção a tivesse atingido. Seus olhos brilharam de entusiasmo enquanto ela encarava Pakura com curiosidade. Ah, agora entendi. Deve ser como uma daquelas histórias em que uma kunoichi ferida é salva por um nobre bonito, e então ela se apaixona por ele e tem um filho dele. É por isso que você nunca voltou, não é? Pakura congelou. Aquilo me soava familiar. Espera, não. Não foi isso que aconteceu. Mas, será que poderia ter acontecido dessa forma? Se tivesse. Seu rosto corou subitamente e um lampejo de saudade brilhou em seus olhos. Mas quando viu a expressão de Maki de absoluta certeza, ela rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre as atividades recentes de sua discípula e a situação da vila. No dia seguinte, um relatório de inteligência bastante fantasioso chegou à mesa de Tio. Uma história de amor entre um belo nobre e uma kunoichi caída em desgraça. A expressão de Tio se contorceu enquanto ela lia o relatório. Essa inteligência, Lady Tio, além dos relatos sobre os pais e amigos de Maki, também a hipnotizamos secretamente ontem à noite. Pode haver alguns exageros pessoais, mas as informações principais devem estar corretas. O oficial de inteligência tinha absoluta certeza. Se isso fosse verdade, Pakura poderia servir como a ligação perfeita entre a Terra do Vento e Sunagakure. A mente de Tio fervilhava de possibilidades. E quanto aos movimentos de Hasa e Baki? Baki partiu com 165 ninjas leais e está atualmente a caminho da região sul da Terra do Vento. No entanto, Lord Hasa não está com ele. Os oásis gêmeos no sul. O rosto de Tio escureceu quando ela se levantou, caminhando ansiosamente de um lado para o outro. Seu corpo envelhecido tremeu levemente enquanto ela considerava as implicações. Estava ficando cada vez mais claro. Hasa estava abandonando Sunagakure completamente. O que você está planejando? Murmurou ela entre dentes, com o ressentimento invadindo seus pensamentos. Assim que Tio mobilizou todos os seus recursos para rastrear o paradeiro do quarto Kazekage, o motim irrompeu na vila. 50 ninjas se rebelaram. Tudo começou com um simples roubo, 3 ninjas saqueando uma casa rica. Mas, uma vez que o sangue foi derramado, a violência saiu completamente do controle. Sunagakure, que já estava à beira do colapso, finalmente desmoronou como uma panela de pressão com a válvula de escape quebrada. Mais ninjas se juntaram aos saques e assassinatos. Quando a aldeia reagiu, centenas já haviam morrido. Lidar com os 50 ninjas capturados, no entanto, era um problema completamente diferente. Em tempos caóticos, punições severas eram necessárias, mas executar todos os 50 poderia levar os ninjas restantes à deserção. A unidade de Sunagakure já era frágil. Se deserções em massa ocorressem, a vila poderia entrar em colapso total. Por outro lado, os civis eram como um barril de pólvora prestes a explodir. Muitos haviam perdido amigos e familiares nos tumultos. Eles exigiam justiça, insistindo que os criminosos fossem condenados à morte. Tio estava sem saber o que fazer. Mas então, uma ideia lhe ocorreu, uma que envolvia Pakura. Naquela noite, ela visitou Pakura junto com Maki. Após a saída de Tio, uma figura emergiu das sombras. Danzou. Justo quando eu estava pensando em como me envolver, ela me apresenta uma oportunidade bem na minha porta. Tio é realmente atenciosa. Danzou vinha considerando maneiras de explorar o caos em Sunagakure, mas agora uma oportunidade perfeita havia surgido. Enquanto ponderava sobre o que fazer a seguir, ele notou algo estranho em
Pakura. Ela parecia inquieta. O que houve, Pakura? Perguntou ele. O rosto de Pakura estava ligeiramente corado, mas seus olhos demonstravam firmeza e determinação ao encontrarem o olhar dele. Lord Danzou, eu quero ter um filho seu. Danzou piscou, sua expressão indecifrável enquanto a observava. Ela só estivera fora por pouco tempo. Como fora ela ter tido essa ideia? Isso não é possível, perguntou Pakura, parecendo um tanto desapontada. Danzou estendeu a mão. Pakura instintivamente se inclinou para frente, encostando a cabeça nele. Agora não, disse ele. Conversaremos depois que esse assunto for resolvido. Não fosse a presença de Ishikawa Naomi, Pakura poderia realmente ter tido sucesso em seu plano. Capítulo 121. Logo pela manhã, a notícia do julgamento público se espalhou pela aldeia. Ao mesmo tempo, rumores se espalharam por Sunagakure. O veredicto seria decidido pelo enviado da Terra do Vento. E esse enviado acabou sendo ninguém menos que o herói de Sunagakure, Pakura. Começaram a circular histórias sobre um príncipe nobre e uma kunoichi caída, adicionando um toque de intriga ao evento e aliviando um pouco as tensões da vila. Uma grande multidão de civis se reuniu na praça central, com ninjas posicionados ao redor para manter a ordem. Mas todos os olhares estavam fixos na frente, onde os oficiais de alta patente de Sunagakure estavam ao lado da enviada do País do Vento, Pakura. Os líderes da aldeia relataram solenemente os acontecimentos, expressando suas condolências pelos aldeões falecidos. Contudo, assim que terminaram, afastaram-se silenciosamente, sem mencionar o julgamento dos ninjas envolvidos. Naquele momento, Pakura deu um passo à frente, encarando milhares, dezenas de milhares de aldeões. Essa é a heroína da aldeia? Ela parece tão jovem. Quem me dera conhecer meu próprio príncipe encantado. Estou com tanta inveja. Ela é linda. De pé na plataforma elevada, Pakura olhava para a multidão. Este era o mesmo lugar onde ela havia sido homenageada e aclamada. Os ninjas existem para proteger. Protetores da Terra do Vento. Protetores da aldeia. Mas se um dia esse propósito for corrompido, então eles devem ser eliminados e substituídos. Tudo correu bem. 50 ninjas foram condenados à morte. Enquanto a multidão explodia em aplausos, os figurões respiraram aliviados. A questão foi resolvida perfeitamente. Eles não apenas atenderam às demandas dos civis, como também impediram que os ninjas nutrissem ressentimento contra a liderança, um resultado que satisfez ambos os lados. Quanto a Pakura, a enviada da Terra do Vento e heroína de Sunagakure, ela rapidamente se tornou a figura mais comentada da vila. Alguns a veneravam, alguns a invejavam, alguns a detestavam e alguns a admiravam. O segundo dia do julgamento. Uma caravana de mercadores carregando 20 carroças de suprimentos entrou lentamente em Sunagakure. As famílias dos 50 ninjas executados receberam uma generosa compensação em forma de suprimentos. Isso só alimentou ainda mais a discussão pública. Pakura, a enviada da Terra do Vento, conseguiu garantir recursos. Até mesmo a anciã Tio veio pessoalmente perguntar se poderia conseguir suprimentos para a aldeia. No entanto, Pakura recusou. No entanto, pouco tempo depois, chegou outro lote de alimentos, distribuído aos antigos amigos de Pakura e aos civis em dificuldades. Depois veio um terceiro lote, um quarto. A quantidade não era grande todas as vezes, mas como um fluxo constante continuava a chegar. Embora os suprimentos não tenham sido oficialmente distribuídos em nome da vila, eles inegavelmente aliviaram as dificuldades de Sunagakure. A anciã Tio preferiu não comentar. O deserto à noite. O deserto estava estranhamente silencioso sob o brilho intenso do luar, perturbado apenas pelos uivos distantes de lobos solitários. Um grupo de mais de 20 ninjas se movia rapidamente pelas areias. Ele está lá na frente a 2 quilômetros de distância, relatou repentinamente um ninja sensorial. Tem certeza? Perguntou a anciã Tio franzindo a testa. Positivo. O chakra de liberação magnética do quarto Kazekage não pode ser imitado. Após a confirmação, a expressão de Tio endureceu. Irmã, por que Rasa apareceria aqui sozinho? Isso não parece suspeito? Ebisu expressou suas dúvidas, ainda cético quanto ao suposto ataque de Rasa ao senhor feudal. Independentemente da verdade, temos que encontrá-lo rapidamente. Se não o fizermos, a aldeia estará condenada. Embora reconhecesse as preocupações do irmão, Tio não hesitou em demonstrar qualquer preocupação. As coisas tinham saído do seu controle. A verdade já não importava. Seu único desejo era que em sua vida, ela não tivesse que testemunhar a queda de Sunagakure. Enquanto se aproximavam do alvo em uma formação cerrada e cautelosa, os olhos de Tio se estreitaram ao avistar uma figura solitária à distância. Rasa. Liberação magnética. Areias do enterro. Sem dizer uma palavra, ondas de areia dourada avançaram em sua direção como um tsunami. Espalhem-se e mantenham posição. Não podemos deixá-lo escapar. Ebisu, Pakura, vamos entrar. 5 marionetes emergiram ao lado de Tio, imperturbáveis pelas areias movediças. Elas se moviam com fluidez pelas correntes, impulsionando-se contra a maré dourada enquanto avançavam em direção à Rasa. Ebisu e Pakura se separaram, circulando pelas laterais para formar um cerco. Os outros ninjas se dispersaram, procurando uma brecha. Liberação magnética. Onda de tempestade de areia. O deserto ao redor, que se estendia por 1 quilômetro, começou a girar em um enorme vórtice. Mesmo aqueles que usavam chakra para se estabilizar acharam impossível manter o equilíbrio. Ai! Vários ninjas de Sunagakure foram sugados e despedaçados, deixando apenas manchas carmesim na areia. Xixi. Centenas de minúsculos sembons foram lançados dos bonecos de Tio, apenas para serem bloqueados pelo escudo de areia de Rasa. Rasa, o que você está tentando fazer? Os olhos de Tio brilhavam de fúria enquanto ela observava seus camaradas caírem. Rasa bateu com as 2 mãos no chão. Areias douradas giraram em um vórtice labiríntico, isolando todos uns dos outros. Caramba! O labirinto não apenas o separava, mas também bloqueava todas as suas capacidades sensoriais. Tio havia perdido completamente o rastro de Rasa. Capítulo 122. Assim como Tio causou estragos no reino da areia dourada, Ebisu emergiu subitamente da areia, aparecendo diante dela. Irmã, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, olhando para ela surpreso. Suas habilidades de rastreamento são bastante impressionantes. Em termos de força geral, você pode até superar sua irmã, Tio, disse uma voz enquanto a figura de Rasa emergia lentamente. Quem é você? Os 2 irmãos voltaram o olhar para Danzou, que estava atrás de Rasa, com os olhos cheios de cautela enquanto se preparavam para atacar. Ao que tudo indicava, o encontro deles não fora uma coincidência. Danzou não respondeu. Em vez disso, olhou para Ebisu com um toque de curiosidade. Esse ancião de Sunagakure, que passava a maior parte do tempo pescando ou na biblioteca, de alguma forma conseguiu rastrear Rasa até o reino da areia dourada. Danzou não fazia
fazia ideia de qual método ele usava, mas conseguia localizar o Kazekage com consistência. Além disso, sua habilidade de navegar pelo reino da areia dourada era muito mais metódica do que a de Tio. Isso obrigou Danzou a reavaliar sua compreensão sobre o homem. Rasa, você está controlando ele. Você também foi quem atacou Daino. Ebisu olhou para Rasa, que estava inexpressivo, e então fixou seu olhar penetrante em Danzou. Você é bastante inteligente e habilidoso em técnicas de selamento. Infelizmente para você, eu também sou. Tomei a liberdade de destruir a marca que você acabou de deixar, disse Danzou, expondo imediatamente a tentativa de Ebisu de ganhar tempo. Vamos entrar juntos. Eu vou na frente, você me apoia, ordenou Tio, gesticulando com as mãos enquanto dezenas de marionetes apareciam ao seu redor. Tudo bem, eu já estava querendo me movimentar um pouco mesmo, disse Danzou com um sorriso irônico, passando por Rasa que não respondia. Enquanto as dezenas de marionetes avançavam, Danzou rapidamente formou selos com as mãos. Liberação de vento, onda de vácuo, Sauvage, estalo. Com um único movimento brusco, a maioria dos bonecos foi cortada ao meio. A pressão residual do vento obrigou Tio e Ebisu a se esquivarem às pressas. Até mesmo as areias douradas ao longe foram despedaçadas, embora tenham se reformado rapidamente. Uma segunda varredura ocorreu imediatamente depois, mal lhes dando tempo para escapar. Muito lento. Tenha cuidado agora. Danzou terminou de falar e rapidamente formou selos novamente. Liberação de vento, grande esfera de vácuo. Uma forte rajada de vento atingiu os dois assim que aterrissaram. Voxox, voxox. Da areia dourada circundante, surgiram duas marionetes. Uma disparava Sembon, enquanto a outra lançava uma névoa venenosa. Liberação de vento, pressão do vento. Sem fazer nenhum selo de mão, Danzou liberou uma onda de choque visível de seu corpo, repelindo tanto Sembon quanto o veneno, enquanto simultaneamente esmagava os dois bonecos. Entretanto, Ebisu havia formado uma barreira protetora semelhante à técnica de selamento usada pelos antigos Jinchuriki da Uma Cauda, conseguindo resistir ao ataque de Danzou. No entanto, a julgar pelo esforço em seu rosto, ficou claro que não foi fácil. Eu esperava uma boa luta, murmurou Danzou, perdendo rapidamente o interesse na batalha. Sua força atual parecia muito além do nível típico de um Kage. Era como um adulto lutando contra crianças, completamente unilateral e sem qualquer desafio. Vamos acabar com isso. Liberação de madeira. No instante em que Danzou colocou as mãos no chão, a terra tremeu. Inúmeros galhos emergiram de debaixo da areia, contorcendo-se e ondulando como criaturas vivas enquanto envolviam Tio e Ebisu. Em meio ao labirinto dourado, começaram a surgir faixas verdes. Ebisu juntou as mãos, formando um selo circular e intrincado que envolvia a si mesmo e a Tio. Como uma pérola brilhante, destacava-se nitidamente na densa floresta de árvores. Os galhos e os enormes troncos das árvores se enrolavam ao redor deles como serpentes, constringindo, envolvendo e tentando consumi-los. Rangido. Rangido. Os símbolos na barreira piscavam erraticamente. Não consigo aguentar. Irmã, prepare-se para escapar. O selo circular começou a brilhar intensamente. Bum! Com uma forte explosão, os destroços se espalharam em todas as direções. As árvores, antes compactadas, foram arrancadas, abrindo uma clareira. Os dois irmãos saíram correndo, apenas para se verem novamente cercados por uma enorme massa de galhos de árvores. Danzou aproximou-se lentamente, as árvores se abrindo para lhe dar passagem, revelando os dois cativos presos nos galhos. Quem é você? Como sabe sobre a liberação de madeira? O que exatamente está planejando? Perguntou Tio, agora pendurada de cabeça para baixo, com a voz fraca. Seu chakra havia sido quase completamente drenado pelas árvores ao redor. Já esquecendo tão rápido. Tio, você está mesmo ficando velha. Danzou? Ebisu, que estava envolto em galhos e só tinha a cabeça à mostra, gritou incerto. Você está afiado como sempre, Ebisu. Então, você tem interesse em se juntar à raiz? Nem pense nisso, Danzou. Preferimos morrer a nos juntar a Konoha. Tio disparou furiosamente. Não se trata de se juntar a Konoha, apenas a raiz. Você ainda governaria Sunagakure, fortalecendo a vila gradualmente. Danzou olhou para Ebisu, reconhecendo seu potencial. Comparado à amplamente conhecida Tio, Ebisu era, na verdade, muito mais valioso e exatamente o tipo de talento que a raiz precisava. Mesmo que nos recusemos, você simplesmente usará Pakura para controlar Sunagakure, certo? E a essa altura, a Terra do Vento provavelmente já está sob sua influência. Ebisu juntou todas as peças. O quê? Você? Danzou? Como você se atreve? A voz antes fraca de Tio agora carregava um toque de raiva. Você é muito perspicaz. A Terra do Vento e Sunagakure prosperarão. Não haverá mais opressão por parte dos nobres, nem mais guerras desnecessárias. Danzou olhou nos olhos de Ebisu. Ele tinha certeza de que Ebisu havia entendido as implicações. Tudo bem, concordo. Nesse instante, Danzou sentiu uma leve sensação de restrição. No entanto, era muito fraco. Voxaspá. Danzou inclinou ligeiramente a cabeça, desviando da agulha roxa envenenada que saiu disparada da boca de Tio. O galho atingido secou imediatamente. Que pena. Você fez a escolha errada. A voz de Danzou tornou-se fria. Como não podiam ser usados, não tinham razão para permanecer ali. As árvores e a floresta, antes imóveis, começaram a tremer, retraindo-se lentamente para dentro da terra. Irmão, me desculpe, disse Tio com pesar enquanto observava Ebisu sendo arrastado para o subsolo. Essa também foi a minha escolha. Vamos torcer para que a aldeia não sofra novamente. O verde no reino da areia dourada foi desaparecendo aos poucos, como se nunca tivesse existido. Capítulo 123. O reino das areias douradas foi se dissipando lentamente. Todos os vestígios da batalha, juntamente com os cadáveres, foram gradualmente engolidos pela areia dourada, não deixando nenhum sinal de que uma luta tivesse ocorrido ali. Vamos lá, Pakura. É hora de usarmos melhor alguns recursos, gritou Danzou enquanto se aproximava de Pakura. O quarto Kazekage seguiu-os de perto, desaparecendo no vasto deserto. A 5 quilômetros do campo de batalha, no coração de uma fortaleza da raiz. Dentro de uma câmara de pedra repleta de instrumentos e dispositivos complexos, mais de 20 membros da raiz faziam a guarda, mantendo vigilância rigorosa. O quarto Kazekage estava envolto em bandagens apertadas e coberto por selos intrincados e misteriosos.
olhos. Não se preocupe, Pakura. Enquanto eu estiver aqui, nada lhe acontecerá. Eu acredito em você. Com isso, ela tirou as poucas peças de roupa que ainda vestia. Cruzando os braços sobre o peito, ela fechou os olhos lentamente e deitou-se na maca. Após formar uma série de selos de mão complexos, Danzou pressionou uma das mãos contra o abdômen de Pakura. Seu corpo tremeu levemente, e os selos começaram a se espalhar por sua estrutura esguia. Ao mesmo tempo, as runas na efígie do quarto Kazekage brilhavam com uma luz misteriosa. A técnica tinha acabado de começar, de repente a efígie começou a tremer violentamente. A superfície inchou como se algo dentro dela estivesse lutando para se libertar. Pakura franziu a testa, sua expressão se contorcendo em dor. Danzou também franziu a testa. Ele havia se esforçado consideravelmente para garantir que a extração do quarto Kazekage ocorresse sem problemas. Mas a julgar pela situação atual, parece que o esforço teve pouco efeito. Será que a remoção forçada de um Kekkei Genkai desencadeou uma resistência instintiva do corpo e da mente? Seu Sharingan girou rapidamente, revelando um padrão intrincado e hipnotizante. Doujutsu, Tenkuzari. Em um espaço radiante com tons de azul e nuances de rosa suave, o quarto Kazekage, Rasa, abriu lentamente os olhos. Onde é isso? Danzou. Droga. Num instante, suas memórias voltaram como uma onda gigante. Ser controlado. Matar o daimyo. Tornar-se inimigo da própria aldeia. E agora mesmo, a dor lancinante de sua linhagem sendo arrancada. Então a alma é imune a genjutsu. A figura fantasmagórica de Danzou gradualmente se solidificou em uma forma tangível. Danzou, eu vou te matar. Rugiu Rasa, com os olhos ardendo de fúria. Liberação magnética. Enterro eterno na areia. Uma onda colossal de areia dourada irrompeu atrás dele, inundando o espaço com seu brilho deslumbrante. Interessante. Danzou podia sentir claramente que Rasa estava usando ninjutsu de verdade dentro desse espaço da alma, e que isso estava consumindo a força da própria alma dele. Aquela imensa onda de areia dourada? Era apenas uma manifestação física de sua energia espiritual. Se for esse o caso, ponderou Danzou estendendo a mão casualmente. O espaço, antes iluminado, escureceu ligeiramente. Acima, uma mão colossal materializou-se, obscurecendo o céu à medida que descia. A areia dourada, aparentemente onipotente, foi recolhida sem esforço como se fosse um brinquedo de criança, juntamente com o próprio Rasa. Com um aperto poderoso, as outrora imponentes areias e o quarto Kazekage foram reduzidos a fragmentos cintilantes, espalhando-se pelo vazio. De volta à realidade, Danzou abriu os olhos lentamente. Ele podia sentir claramente o peso disso em sua alma. Mas não foi uma perda permanente, ele estimou que sua energia espiritual se recuperaria em 10 dias. Satisfeito com os resultados de seu doujutsu, ele esboçou um leve sorriso. Mais de 2 horas depois, Pakura finalmente abriu os olhos com o cansaço e a confusão evidentes no olhar enquanto se apoiava na cama. No momento em que viu Danzou, seu rosto se iluminou de alegria. Danzou-sama. Como você se sente, Pakura? Perguntou Danzou, embora, apesar de si mesmo, houvesse um brilho incomum em seu olhar. O corpo de Pakura se retesou e instintivamente ela ergueu os braços para cobrir o peito. Mas ao fazer o movimento inicial, ela hesitou e em seguida baixou-as lentamente. Virando-se ligeiramente para o lado, ela apoiou as mãos nas coxas, com uma expressão que misturava timidez e contenção, e um leve rubor surgindo em seu rosto. Eu não tenho certeza se funcionou. Só há uma maneira de descobrir. Além disso, vista-se. Danzou pegou um conjunto de roupas que já havia preparado e entregou a ela. Em vez de aceitá-las, o rubor de Pakura se intensificou. Ajoelhando-se na cama, ela ergueu as mãos, e a areia dourada rodopiava ao seu redor como uma entidade viva. Os grãos finos cintilavam, refletindo a luz tênue enquanto dançavam no ar. Naquele instante, com sua postura graciosa e aura radiante, ela se assemelhava à própria deusa do deserto. Funcionou? É lindo! Murmurou Danzou, momentaneamente cativado pela visão. Mas antes que ele pudesse apreciar isso melhor, de repente a areia dourada envolveu seus pulsos. Pakura puxou-o para frente, arrastando-o para a mesa de exames. Com um movimento rápido, ela o montou, pressionando as mãos firmemente contra seus ombros. Olhando para ele com as bochechas coradas e uma determinação inabalável, ela sussurrou: Senhor, tu és meu, para sempre. Capítulo 124. O cadáver do quarto Kazekage foi trazido de volta à Terra do Vento para apaziguar a turbulência. Quanto à única sobrevivente da missão, Pakura, aquela que retornou com o corpo do Kazekage, ela se tornou, por meio de diversas manobras, a heroína indiscutível de Sunagakure. Entre os aldeões, ela era a candidata mais cotada para o cargo de quinta Kazekage. No entanto, o que os aldeões comuns não sabiam era que nos escalões superiores de Sunagakure, uma sensação generalizada de inquietação havia se instalado. Pakura nunca fora a escolha deles para Kazekage. Aliás, alguns dos membros da alta cúpula chegaram a propor eliminá-la mais uma vez. Mas agora, era como se alguma força invisível e onipotente estivesse manipulando tudo nos bastidores. Uma profunda sensação de impotência os dominou. Eles não podiam fazer nada além de obedecer. Quanto àqueles que se opuseram a essa força invisível, ou foram assassinados pelos remanescentes da facção do quarto Kazekage, ou desapareceram sem deixar rastro. Ninguém sabia toda a verdade, e ninguém se atrevia a investigar. Por fim, com o decreto formal da Terra do Vento, aliado ao seu próprio prestígio e status insubstituível, Pakura ascendeu sem problemas à posição de quinta Kazekage. Dentro do gabinete do Kazekage, a figura de Danzou apareceu de repente, seu olhar pousando sobre Pakura, agora vestida com as vestes características do Kazekage. A capa de vento azul e branca realçava sua figura alta e graciosa, conferindo-lhe uma aura de presença imponente. Qual o problema? Não está feliz por se tornar o Kazekage? Eu nunca quis aceitar a nomeação daquela mulher. Além disso, prefiro ficar ao seu lado. Sentada à sua mesa, o rosto delicado de Pakura estava tomado por uma expressão de desagrado. Danzou deu uma risadinha, aproximando-se. Parando sobre ela, segurou delicadamente seu queixo com uma das mãos, erguendo seu rosto para que encontrasse seu olhar. Essa foi minha decisão. Ela apenas a cumpriu. E você está absolutamente deslumbrante nessa roupa. Ele estava sendo sincero. As vestes do Kazekage haviam sido sutilmente modificadas com toques femininos, conferindo-lhes um charme único. Um charme que ele considerava particularmente atraente.
É mesmo? A expressão de Pakura suavizou-se ligeiramente, um toque de timidez cruzando seu rosto. Ao ver aquele olhar, Danzou não pôde deixar de se lembrar de como as coisas eram quando ela ainda era apenas uma jovem ingênua, agindo com dureza quando não sabia de absolutamente nada. No fim, implorando por misericórdia de todas as maneiras possíveis. Só para negar isso teimosamente depois. Após resolver a insatisfação de Pakura e restaurar seu bom humor, Danzou desceu às profundezas abaixo da vila, chegando à sua mais recente aquisição, Gaara, ainda em sua infância. Após a declaração pública da traição de Rasa, seus 3 filhos foram colocados sob rígido confinamento. Entre eles, o Jinchuriki, Gaara, estava sob vigilância particularmente intensa. E agora, a arma de dissuasão definitiva de Sunagakure havia sido transportada sem esforço para a recém-construída instalação subterrânea da raiz. Que selo grosseiro. Danzou observou Gaara inconsciente, cuja consciência mergulhava rapidamente em um espaço diferente, uma vasta câmara pouco iluminada, rodeada por uma imensidão de areia amarela. Gra! Ha. Quem se atreve a invadir? Deixe-me devorá-lo. Uma voz insana ecoou pela câmara. Mas em vez de achá-la irritante, Danzou sentiu uma estranha sensação de nostalgia e expectativa. A areia no chão se agitou como se estivesse viva, formando gradualmente a figura maciça de Shukaku. É você, aquele velho maldito. Ao reconhecer a presença familiar, a expressão de Shukaku se contorceu de raiva. Com um rugido, ele lançou uma enorme bala de ar diretamente em Danzou. No entanto, pouco antes do impacto, o enorme projétil explodiu subitamente como uma bolha frágil, dispersando-se no nada. Nossa, você é uma coisinha adorável. Sentindo a onda de poder dentro de seu corpo, o olhar de Danzou tornou-se cada vez mais peculiar. Lá no alto, nas sombras da câmara, um par de sinistros Mangekyou Sharingan girava, observando este domínio selado como os olhos de um deus contemplando seu poder. O quê? O que você fez? A voz antes arrogante de Shukaku tremia, carregada de medo. Ele havia perdido o controle daquele espaço. Este era o seu domínio, o reino interior do selo, onde ele sempre fora o governante absoluto. Nem mesmo seu Jinchuriki tinha autoridade aqui. Se Gaara adormecesse, Shukaku poderia trazê-lo para este mundo à vontade. Mas agora, o mero ser humano caminhava em sua direção, passo a passo. Um arrepio percorreu o coração de Shukaku. O quê? O que você quer? O que mais? Vou te comer. Afinal, estou com bastante fome. A voz de Danzou estava calma enquanto ele estendia ambas as mãos. Instantaneamente, tênues fluxos de chakra roxo começaram a vazar do corpo de Shukaku, rodopiando como névoa antes de serem absorvidos por Danzou. O que você está fazendo? Pare. Não. Shukaku soltou um grito de terror, debatendo-se em vão. No entanto, ele era completamente impotente. Ele só podia assistir enquanto sua essência, seu próprio ser, era lenta, mas implacavelmente drenada. Enquanto isso, Danzou permanecia ali de olhos fechados, imerso em puro êxtase. Essa sensação era muito além dos meros fragmentos do chakra da 8 caudas que ele havia absorvido anteriormente. Isso foi inebriante. Cada fibra do seu ser vibrava de prazer, suas células clamavam em pura euforia. Mais. Preciso de mais. Mais. Os gritos desesperados de Shukaku se perderam ao fundo, irrelevantes em meio à felicidade avassaladora de Danzou. Mas então, uma súbita sensação de mal-estar, uma profunda e instintiva sensação de presságio tomou conta do coração de Danzou. Seus olhos se abriram de repente. Ele interrompeu imediatamente a absorção, seu olhar se aguçando enquanto examinava a câmara em busca de quaisquer anormalidades. Nada parecia fora do lugar. Seus olhos se voltaram para Shukaku, agora meio derretido, sua forma grotesca reduzida a pouco mais que um único globo ocular flutuante, tremendo de horror. O olho solitário, que havia deslizado da órbita para o peito, estava tomado por puro terror. Parece que isso é suficiente por hoje. Danzou lançou um último olhar para os restos deformados e patéticos de Shukaku antes de deixar sua consciência se esvair. De volta à realidade. Os padrões intrincados de seu Mangekyou Sharingan desapareceram lentamente de seus olhos. Aquela estranha sensação de presságio ainda persistia. A expressão de Danzou escureceu quando uma presença familiar lhe passou pela mente. Se ele tivesse continuado a absorver Shukaku até o fim, aquele homem teria vindo procurá-lo. Ainda assim, um dia, ele quitaria essa dívida adequadamente. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!